Pô, Neandertal, a gente precisa de um lugar pra chamar de nosso. Parar de ficar circulando por aí sem teto, cara. Essa vida é muito sofrida. Então, Sapiens, tem umas cavernas vazias por aí, cara. A gente pode ocupar elas. Mas isso não é invasão de propriedade privada, cara? Ah, sei lá, cara. Então a gente cria o MSC. Quê? Que é MSC, cara? É o movimento dos sem caverna. Bem-vindos ao Arqueocast, Arqueologia na Podosfera Brasileira. Aqui é Carla Moreira e se bater uma chuva de vento e você se molhar, é Lapa, se não, é caverna. Eu me chamo Diego Shermoeberic e os homens do passado já viviam nas espeluncas. Aê! Então, esse nosso primeiro episódio a gente vai falar de caverna e arqueologia. Então a gente vai falar dos aspectos geológicos básicos do que é uma caverna, como ela se forma. A gente vai falar também, né, das importâncias da caverna para a arqueologia, da legislação também, né, e alguns exemplos de caverna no Brasil e fora do Brasil. Então vamos para o nosso episódio. Para começar essa conversa aqui, nada melhor do que a gente definir o que é uma caverna, né? O conceito mais abrangente de caverna que a gente tem é você definir ela como uma cavidade natural que tem um espaço para o homem entrar. Agora, como é que se forma essa caverna? A principal forma, o jeito de se formar uma caverna é através do relevo kástico, que é uma forma de relevo onde você tem várias feições distintas e uma delas é a caverna. E ela basicamente se forma por conta da ação da água que vai dissolvendo a rocha e formando essas cavidades. Ela é fruto do intemperismo químico, né, da água agindo sobre a rocha, em especial as rochas carbonáticas, que são calcários e dolomitos. Porém, você tem também cavernas formadas em outros tipos de rocha, mas a imensa maioria forma-se nesse tipo de rocha carbonática, que é altamente solúvel em água. Então, você tendo um aporte hídrico suficiente, você vai conseguir formar cavernas e outras feições também que são comuns também junto com as cavernas também, outros tipos de feições do relevo kástico que a gente chama. E quais são as características principais do relevo kástico? Bom, no relevo kástico você vai encontrar principalmente cavernas, dolinas, que são tipo umas depressões que se formam na superfície por conta do afundamento do solo, né, por causa dessa dissolução. Você encontra lapiais, que são os negócios que corta pra cacete, ele é externo também, ele fica na superfície. Você tem o sumidouro, que é por onde a água entra na rocha, e aí a água some, por isso sumidouro. E do outro lado você tem a ressurgência, que é onde essa água sai de dentro da rocha. Os nomes bem autoexplicativos, né, Sim, Diego? sim. E é interessante que essa ciência que estuda as cavernas se chama espeleologia. E é da onde vem a palavra espelunca, que era relacionada a ambiente mal frequentado, ambiente de jogos e coisa do tipo. Então, espeleologia... Caraca! Exatamente, veio daí, essa é a etimologia da palavra. Por isso da piada no início Caramba, nunca pude imaginar. Tem também aquela questão do que é uma caverna, não do que é uma caverna, mas dos nomes que se dá à caverna. Tem caverna pequena, tem caverna grande, tem poço, tem abismo. Não, e até mesmo sobre o que é uma caverna, né? Porque existe vários tipos de definições e vários tipos de conceito. Esse que a gente deu aqui é só um dos tantos que tem, né? Exatamente. A gente poderia recorrer a vários autores diferentes que dão inúmeras definições diferentes para o que é uma caverna. Tem que ter maior de 20 metros de largura, tanto de abertura, tanto de profundidade, e não sei o quê. E essa própria definição de que é um local onde permite a entrada do homem, isso também é problemático, porque você tem dentro de uma caverna, muito antes de ter o homem dentro da caverna,
você tem todo um conjunto de vida ali, né, de bactéria, de vários tipos de vida, de pequenos mamíferos e tudo mais que frequentam essa caverna. Então, às vezes, ela não é acessível ao homem, mas é acessível isso tudo. Tem água, tem tudo isso lá dentro. Então, ela não é caverna? Aham. Por morcego, ela acaba sendo caverna do mesmo jeito. Exatamente. E, por exemplo, se um animal da megafauna vai lá e abre um buraco enorme do tamanho dele e o homem entra, sei lá, um buraco certamente pequeno para o tamanho de uma caverna normalmente, aquilo ali já é uma caverna? Acho que seria, né? Porque tem que ser uma cavidade natural. Se foi uma megafauna, por exemplo, que fez, então é natural. Então virou caverna, né? Aham. Então essas definições elas são muito, muito maleáveis, muito flexíveis e cada autor puxa para um lado e tem toda uma discussão em volta disso que não cabe a gente aqui ficar definindo muito, porque a gente ficaria assim, vários episódios só para definir o que era uma caverna. Capitão! Caverna! Mas então, pra gente aqui na arqueologia, qual a importância das cavernas pra gente na arqueologia? O que a gente poderia dizer para nossa audiência? Bom, quando você chega nas cavernas, que você tem um lugar totalmente fechado e propício para o homem entrar e se estabelecer ali dentro, você acaba que tem uma importância enorme para uma caverna, né? Tanto como abrigo, como para fazer fogueiras, para encontrar material lítico, pinturas rupestres, sepultamentos, em muitas outras coisas. Elas nos fornecem informações como os espeleotemas e sedimentos no solo que vão te ajudar a inferir coisas do passado. Como nos espeleotemas você consegue entender o clima, até mesmo nos sedimentos do solo, quando você encontra, por exemplo, o grão de pólen, você consegue reconstruir todo o ambiente do passado, como era a paisagem, como era o clima, como que era a atmosfera mesmo. E nesse ponto desse pólen, desses materiais de origem vegetal, nesse ponto você entra em contato com outras ciências que não a arqueologia exclusivamente, né? Os paleobotânicos, que vão estudar como é que era aquela flora daquele ambiente ao redor, usando esses sedimentos do solo, né? Então é muito interessante como pequenas coisinhas, né, tão minúsculas, às vezes passam despercebidos aos olhos de um leigo, como que ela pode ser importante para ajudar a gente a remontar como era aquela região há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Através de análise de espeleotemas em cavernas do Nordeste, pode-se verificar que a região Nordeste ela não era tão árida como é hoje. Ela era bem mais úmida do que era hoje, então isso implica toda uma fauna e flora completamente diferente do que a gente vê hoje nessa região Nordeste. Na região onde tem muitas cavernas também, que a gente vai falar depois, né? Lá em São Raimundo Nonato. Então era completamente diferente a vegetação lá, e através dos espeleotemas das cavernas a gente conseguiu verificar isso, né? Sim, isso que você falou um pouco da influência de outras disciplinas, de outras matérias na arqueologia, ela é muito além do que a arqueologia na caverna, né? É uma coisa que vem da arqueologia em si, que ela é muito interdisciplinar, que vai mexer com geólogos, geógrafos, N historiadores, entre N outras profissões. A gente vai trabalhar com físico, com químico, né? Essas próprias datações dos espeleotemas, você tem que ter um trabalho com físicos, são físicos que vão lidar com esse material. As datações mesmo, né, que a gente faz usando carbono 14 e usando outros tipos de datação também, o físico, pessoas que entendem de física que vão estar fazendo esse trabalho. Então a gente é muito interdependente com essas outras disciplinas, e a caverna ajuda a mostrar isso, né? Ô Diego, quais são os espeleotemas mesmo? Estalagmite, estalactite, tem aquelas cortinas que se formam, tem pérolas de caverna também, que elas se formam embaixo, no chão. Tem vários tipos desses espeleotemas. Mas são esses materiais que vão se precipitando, né? Eles são, por conta desse processo de dissolução da rocha, onde a água passa, dissolve o material da rocha e ele se precipita, né? Ele endurece, vamos dizer assim, na linguagem mais simples. Ele vem na água, ele endurece e vira rocha novamente, vira esses materiais, essas coisas, essas formações. O
interessante também é que nessas cavernas em que teve ocupação humana e que foi feito fogueira, a gente tem geralmente o teto delas bem enegrecido, justamente por causa da precipitação de fuligem que acontecia, né? Aí deixava o teto bem preto. Sim, e esse é um problema hoje nas cavernas com pintura rupestre, né? As pessoas fazem acampamentos e fazem fogueira nessas cavernas e elas acabam danificando as artes rupestres que tem atualmente em inúmeras cavernas pelo país e pelo mundo, né? Não é exclusividade do Brasil, né? Capitão Caverna! A gente tem como um dos grandes exemplos de cavernas para arqueologia a caverna de Lascaux na Europa, né, que é uma delas. E Lascaux ela é muito importante porque ela meio que revoluciona a forma de ver a arte rupestre. Aliás, registro rupestre. Durante o programa a gente pode ter falado algumas vezes arte rupestre, mas a gente tem consciência de que esse termo ele não é o adequado, né? Porque ele, de certa forma, faz um juízo de valores, botando como o registro rupestre como algo pejorativo, como menos importante, né? E isso é de longe a nossa intenção, então a gente está sempre se esforçando cada vez mais para falar o termo correto, mais adequado, que seria então registro rupestre. Lascaux ela tem uma importância porque a partir dela você revoluciona a forma de se ver os grafismos rupestres, né? Ela foi descoberta em 1940 por um adolescente que foi adentrando na gruta e percebendo as pinturas. E daí, quanto mais ele adentrava, mais difícil o acesso ficava e mais grafismos ele ia encontrando. Ao todo, Lascaux não é tão grande, ela tem só 250 metros, mas ela tem 250 metros de comprimento, mas ela tem 7 ramificações que não são tão fáceis assim de se chegar. E ela tem grafismos incríveis, porque eles são grandes, eles são hiper detalhados, eles são nas cores marrons, preta. E eles datam de 15.500 a 17.000 anos atrás. Eles são do estilo franco-cantábrico, que é muito característico ali da Europa, que é o mesmo de Altamira, que fica na Espanha. Bom, e Lascaux ela revoluciona porque a partir dela você para de ver o registro como como um passatempo do homem pré-histórico, como algo sem valor, né? É a partir de Annette Apperret e Leonard Gorin que eles propõem uma nova interpretação, que é de que eles percebem, na verdade, uma associação entre cavalos e bovídeos com genitais masculino e feminino. Aí, a partir daí, eles conseguem interpretar todo aquele painel, né, como, na verdade, uma coisa muito bem organizada e nem um pouco caótica. É interessante que também na caverna de Lascaux, ela é representante, né, dessa escola franco-cantábrica, que é esse estilo de pintura rupestre, né, de arte rupestre, registro rupestre. A gente tem, né, inúmeras formas de falar, né, e cada um deles dá uma conotação diferente. Mas esse registro rupestre encontrado lá, franco-cantábrico, não é encontrado só lá nessa caverna, ele é encontrado em vários locais ao redor. Essa interpretação, né, proposta por Leroy Gorin e por Annette Apperret, ela também fez um uso da estatística, né, onde eles pegaram e fizeram toda uma contagem, né, dos estilos, quantos bovídeos tinha, quantos bisões haviam, e foi fazendo toda esse levantamento estatístico dessas representações, e a partir disso, né, foi fazendo também associações também, né? Exatamente, tipo, eles viram que existia representações tipo signos de pênis e vagina. E daí eles perceberam que quando determinado animal estava ausente, esse símbolo, o símbolo de um ou de outro estava presente. E daí eles foram percebendo que existia essa relação exatamente entre os dois. E aí que eles propõem, né, a teoria do dualismo universal, né? Sim. E Lascaux, ela é muito característica porque, basicamente, a maior parte, tudo ali, são zoomorfos que estão representados. São cavalos, bovídeos, auroques, animais que já foram extintos, que eram da megafauna, enfim. Só que existe um xamã que está lá representado, que ele está meio que numa posição de transe, a gente não consegue interpretar muito bem, mas se eu não me engano, ela é a única que tem lá, sabe? Tipo, o resto são todos animais. Que tem um antropomorfo desenhado. Exatamente, tem um. Então, quando a gente fala em antropomorfos,
significa que são figuras antropomórficas, figuras que dão a entender que é um humano. Porque a gente pode falar que exatamente é a figura de um humano, né? Falar um homem que está desenhado ali. Sim, A sim. gente fala que é um antropomorfo, né? Ele tem a forma de humano. A gente fala um zoomorfo porque ele tem forma de um animal. A gente não pode bater o martelo que ele é um animal. A representação é exatamente essa. Porque a gente tem que tomar cuidado até com essa questão da interpretação, que foi justamente o que o dualismo universal veio romper, né? Que antes se buscava interpretar o registro rupestre a partir dos nossos olhos atuais, né? Com toda a nossa carga cultural atual, tentar interpretar um painel rupestre. Isso é uma coisa que o dualismo universal meio que derrubou isso, né? Não, a gente não vai querer interpretar com coisas de fora. A gente vai tentar buscar interpretações somente com os elementos que estão presentes nos painéis rupestres. Então, fazer levantamento estatístico e tudo mais, né? É importante falar também que essa teoria do dualismo universal, ela não serve para todo e qualquer pintura, qualquer registro. Ele é exclusivo dessa região, principalmente de Lascaux, e não é uma coisa abrangente que você consegue encaixar em qualquer registro. Cada um tem a sua particularidade e tudo mais. Acho que o interessante de Lascaux, e por isso que a gente colocou ela, porque ela foi o ponto inicial, e é uma caverna que representa essa escola franco-cantábrica muito bem, esse estilo de pintura rupestre, e foi a partir dele que criaram essa teoria do dualismo universal, que veio romper com essa ideia de tentar interpretar o painel com coisas externas, né? Você tentar interpretar o painel a partir do que tem no painel apenas, né? Então, porque interpretar para interpretar, você pode olhar uma arte rupestre, um registro rupestre e falar que ele é isso ou aquilo porque você acha que é aquilo. Então você não está fazendo ciência, na verdade, né? É meio que um achismo, né? Bom, começando agora com os exemplos brasileiros, né? A gente tem a Lapa do Balé, em Matozinhos, em Minas Gerais, que ela fica num vale cástico bem típico, que ela fica numa base de calcário maciço, numa região repleta de rios subterrâneos. E o que chama bastante atenção de lá é que ela tem um teto bem enegrecido, indicando o uso de fogueiras, e ela tem 2 registros rupestres que datam de épocas diferentes. A gente não sabe a data ao certo, mas a primeira delas que são os zoomorfos e a segunda que são os antropomorfos que estão ali retratados. Esses antropomorfos, eles têm os genitais bem marcados, né? E o que é mais curioso, que mais pra frente a gente vai falar um pouco, é que atualmente a região da Lapa do Balé pertence a uma fábrica de cimento, o que é muito comum de se acontecer por causa da região de relevo cástico ser propícia para isso, por gerar material, para a fábrica de cimento, né? Ela pertence, mas essa fábrica ela segue algumas diretrizes do governo para manter normas ambientais para conservar a Lapa, porque ela não pode ser destruída. Seguindo aqui, a gente tem também a região de Lagoa Santa, que a gente encontra o mais precioso artefato arqueológico brasileiro, não só brasileiro, mas da humanidade, que é a Luzia, que é o fóssil mais antigo das Américas, e ele ajuda a gente a entender um pouco sobre a evolução do homem e sobre a dispersão do homem no continente americano. Ela é um fóssil de cerca de 11 mil anos atrás. Ela foi descoberta em 1975 na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E essa região de Lagoa Santa ela é muito importante para a arqueologia brasileira. Não só para arqueologia, mas também para paleontologia e para espeleologia no geral, né? Que é a ciência das cavernas, né? Que estuda as cavernas. A região de Lagoa Santa ela é extremamente importante para o Brasil, junto com São Raimundo Nonato também. É bastante relevante todo esse histórico arqueológico e paleontológico também. E a região de Lagoa Santa que a gente teve né, o início das escavações, a gente pode dizer que é o início da arqueologia no Brasil, veio de Lagoa Santa, né? Da arqueologia e da paleontologia, né? A gente pode citar também o Peter Lund, que foi considerado o primeiro paleontólogo do Brasil, né? Ele fez trabalhos, o pioneiro da paleontologia aqui no Brasil, e os primeiros trabalhos dele foi em Lagoa Santa, porque lá era evidente a riqueza arqueológica e paleontológica é assim abundante, até hoje né?
Outros nomes também de peso também da arqueologia também passaram por Lagoa Santa, como por exemplo a Annette Emperrer também, uma missão franco-brasileira, foi para Lagoa Santa também para fazer trabalhos arqueológicos lá também, né? Sim, acho que, se eu não me engano, essa foi a missão responsável por encontrar o fóssil, né? Que foi escavada pelo Walter Neves. E ele desenvolveu todo esse trabalho com o crânio de Luzia, fez aquele todo trabalho de reconstituição também, onde apontou traços negroides, né, pro fóssil de Luzia, né? Ela foi encontrada a 12 metros de profundidade. E Lagoa Santa também é interessante porque foi Peter Lund que aventou, e isso a gente está falando em 1849. Peter Lund aventou a possibilidade da coexistência entre os humanos americanos do passado, 10 mil, 11 mil anos atrás, com a megafauna, que é a fauna pleistocênica, que acabou sendo extinta no final do Pleistoceno e início do Holoceno, há cerca de 12 mil anos atrás. Então, lá você encontra muito vestígio de megafauna com vestígios humanos também, né? E Lagoa Santa, ela traz umas coisas bem interessantes que vão além da Luzia, que é toda uma indústria lítica de osso, de concha, de madeira, de cerâmica, que você encontrou junto com Luzia, sabe? Não foi só ela. Você não tem só vestígios de restos humanos, né? De ossos humanos. Você tem a demonstração de quais os tipos de tecnologias associadas com essas pessoas que a gente está encontrando lá, né? Então a gente tem lítico, né? Que seriam materiais, ferramentas feitas de pedra, né? Ou pedra lascada ou pedra polida, dependendo da cultura. Questão de cerâmica também, você encontra cerâmica também lá, né? Arte rupestre, rituais funerários. Toda a caverna, no geral, ela sempre é um potencial muito grande para a gente estar encontrando vários tipos de vestígios arqueológicos diferentes, né? O interessante de falar de Luzia é que ela chega assim e ela mostra um novo panorama pra gente, é que por Luzia não se parecer com os indígenas atuais, acredita-se que ela seja de uma primeira leva de pessoas que vieram aqui para as Américas. E os indígenas atuais seriam de uma próxima, enfim. A partir disso a gente pode pegar e falar que pelo menos duas levas de migração tiveram, né? Essa representada pelo povo de Luzia e essa, uma última agora, representada pelos indígenas atuais que nós vemos, cabelinho lisinho, preto, né? Todo esse fenótipo, né? Atual, ele é bem diferente do que é Luzia, do que foi o povo de Luzia, né? A gente também tem o Poço Azul, né? Que não é tão importante assim para arqueologia, mas ele é muito importante para geologia. Sim, no Poço Azul foram encontrados inúmeros fósseis de animais da chamada megafauna, né, da fauna pleistocênica, inclusive com animais que nunca tinham sido encontrados em local nenhum. Foi encontrado ali e a gente pôde, os paleontólogos puderam identificar uma nova espécie da chamada preguiça gigante, que elas eram assim bem pequenininhas, chegavam a alguns metros de altura, né? E algumas toneladas. Inclusive lá você encontra, se eu não me engano, mais de 3 tipos de espécies de preguiças gigantes diferentes. E lá também foi encontrada, acho que a primeira preguiça gigante completa, né? Onde você tem totalmente articulada. A azarada caiu lá dentro de algum jeito, morreu lá para dentro, quando não tinha água dentro da caverna. Depois a água veio, cobriu, e ela ficou preservada durante 10 mil anos, mais de 10 mil anos talvez, dentro dessa caverna. E foi encontrado muitos outros tipos de vestígios paleontológicos lá dentro dessa caverna, e ela é muito importante para a paleontologia. E fora e tudo isso que Poço Azul é um lugar lindíssimo, né? Se você for ver imagens aí, procure na internet, porque, assim, é uma coisa incrível que quase que não dá para descrever, porque é uma água límpida, é uma coisa tão azul, tão bonita, que a única coisa que eu me imagino é indo lá ver, entendeu? Sim, as cavernas têm essa questão também do potencial turístico, né, das cavernas, né? Sim. Você tem toda a beleza que as cavernas proporcionam, né?
Então elas às vezes acabam se tornando destinos turísticos também, o que por um lado é bom, mas por outro também é ruim, porque pode ser um turismo predatório também, né? Sim, o que acontece com muitas cavernas importantes, tanto para paleontologia como para arqueologia, né? A própria degradação devido ao turismo. E por fim a gente vai falar aqui também das cavernas que tem em São Raimundo Nonato, no Piauí, onde você encontra inúmeras cavernas, com inúmeros sítios arqueológicos, com inúmeras pinturas rupestres. A gente está falando da casa de milhares de cavernas, de milhares de sítios arqueológicos, desculpa. Muitos deles em cavernas. A imensa maioria desses sítios com arte rupestre, com gravuras, pinturas rupestres. E, de novo, é um relevo chamado relevo cástico, que é o relevo típico de formação de caverna e tudo mais, que domina aquela paisagem. E é extremamente abundante e é um local, junto com Lagoa Santa, que tem uma das datas mais antigas das Américas, com datas remontando até 25 mil anos atrás. Então ele tem uma relevância arqueológica muito, 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 muito grande mesmo para a arqueologia do Brasil e do mundo, né? Todo esse trabalho vem sendo desenvolvido lá desde os anos 70, na Pedra Furada, né? Nesse parque. E, de novo, com a missão franco-brasileira, junto com a Niede Guidon, que é arqueóloga que trabalha lá e veio desenvolvendo esse trabalho lá durante várias e várias décadas. E é interessante que lá você tem a fundação do Museu do Homem Americano, que é o museu que é ali do lado, é no parque, fica no parque, junto dos sítios arqueológicos, e nesse museu você encontra todo esse material arqueológico e os resultados das pesquisas desses 30, 40 anos de pesquisa em São Raimundo Nonato. É um museu muito importante para visitação, né, para quem quer conhecer um pouquinho mais. Mas não só o museu, toda a Serra da Capivara, ela tem um esquema de turismo muito forte. E aí qualquer um que pode ir lá, pode visitar e tudo mais. Sim, essa própria atividade arqueológica nas cavernas e nos sítios arqueológicos como um todo, na região, elas acabaram se tornando uma forma de renda para a população local. Porque você tem o fluxo de turista para lá, você tem fluxo de cientista, de turismo científico, vamos botar assim, não sei se poderia dizer dessa forma. E então você tem toda uma economia que está circulando em volta dos sítios arqueológicos de lá de maneira não predatória. Não é turismo onde você tira, sei lá, pedra lascada do chão e vai vender para o turista, entendeu? Esse é um turismo predatório, mas não é esse tipo de turismo. As pessoas produzem cerâmicas, tem uns trabalhos interessantes com cerâmica lá, onde a população local faz cerâmica e pintam na cerâmica os temas das artes rupestres que estão nos muros, nas rochas dos sítios arqueológicos. Então é bem interessante, é um trabalho muito, muito, muito legal. E é interessante também falar que a Serra da Capivara é patrimônio mundial da Unesco, pela Unesco. Capitão Caverna! E aí agora você entrou numa questão justamente da preservação do patrimônio espeleológico, né, das cavernas do Brasil. Não só do Brasil, né, mas em geral. Você tem toda uma questão, né, do uso das cavernas, e não só o uso direto da caverna, como o uso e ocupação ao redor da caverna, né? Desses ambientes, chamados ambientes cavernícolas, que pode gerar e gera impacto para o ambiente, para a caverna. E às vezes você tem situações bem graves, porque, como a gente já falou, a caverna, o ambiente de formação de caverna, ele sempre está associado a uma questão hídrica, de muita água ou de uma quantidade necessária de água para poder escavar essas rochas e fazer as cavernas, e criar as cavernas. Então tem muita água passando por ali e tal. Se você tem ao redor degradação do solo, degradação de floresta, com assoreamento dos rios, taxa de sedimentação alterando e tudo mais, isso gera um impacto enorme dentro das cavernas. E às vezes você tem inundação de caverna com material de detrito de solo, porque as margens do rio não tem mais vegetação, então
vai carreando esse material todo e às vezes ele pode achar um caminho, entrar para dentro da caverna e encher a caverna de terra e acabou a caverna. Não tem mais caverna. É por isso, por exemplo, é importante você, por exemplo, não desmatar a região ao entorno da caverna, né, Diego? Você protege ela e você tem essa questão, né, do carreamento de sedimentos que podem ir em direção à caverna e preenchendo a caverna, às vezes até acabar com ela, sumir com ela, dependendo do tipo de caverna que for. E essa vegetação ao redor dela, ou pelo menos na boca dela, ajuda a manter um clima interno da caverna, que é importante, porque se você desmata a frente da caverna, ela fica mais exposta às intempéries, você muda o clima, você muda aquilo tudo, então você vai ter destruição de arte rupestre, se tiver nos painéis da caverna, nas rochas. Se antes tinha uma vegetação que protegia, agora essa pintura está exposta diretamente ao sol. Então ela acaba se deteriorando e isso destrói essas artes rupestres. Então esse uso ao redor das cavernas ele é muito prejudicial para a caverna e você tem que estar atento a isso, questão de exploração. Por ser uma região calcária, você tem toda essa exploração do cal. Então às vezes você tem mina, você tem explosão, e essas explosões às vezes destroem a vibração, né? A onda de choque chega nas cavernas e destrói os espeleotemas que poderiam nos fornecer informações, e aí a gente acaba perdendo esses espeleotemas. São todas situações que acabam destruindo esse patrimônio. Então a queimada ela também interfere bastante, né, nas cavernas. Sim, né? Porque vai acabar destruindo essa vegetação que tem ao redor, né? Então você tem toda essa mudança do microclima daquela região, né? Ele acaba se alterando e se a caverna ela é um ponto interessante para a arqueologia, porque ela tem um clima estável, umidade mais estável, ambiente mais seco, né, com menor umidade. Isso faz com que se preserve mais esses vestígios arqueológicos. Se você altera isso, você está perdendo essa capacidade de conservação que a caverna tem, né? O que é muito comum também, que assim que a gente vê quando a gente até mesmo pesquisa na internet ou quando visita, é encontrar registros rupestres nas cavernas fazendo um contraste com pichações, né? Aí eu fico pensando, essa pichação, será que quando chegar algum arqueólogo há 500 anos à frente, ele vai olhar essa pichação e vai achar que é arte rupestre também? Ele deve falar, são de duas épocas distintas, hein? Eu acho que analisando o tipo de pigmento, o estilo, ele vai conseguir dizer que tem uma distância temporal ali X, só analisando o tipo de pigmento. E isso vai ficar para os arqueólogos daqui a 500 anos. A gente aqui deveria cuidar para que não houvesse pichação, né? Exatamente, né? Que é o ideal. Aquela clássica imagem aí que todo mundo, se procurar no Google, também vai encontrar, de várias artes rupestres e do lado escrito com picho. Não picha aqui. Bom, assim, a pessoa teve boa intenção, né? Mas... O que é muito comum também, além das pichações, que é o próprio lixo provocado pelo turismo, né? Tipo assim, quando não é uma parada bem feita, bem preparada, você acaba tendo exatamente esse turismo um pouco mais agressivo, que acaba gerando esse lixo nas cavernas. De certa forma, destruindo um pouco, né? Destruindo um pouco não, destruindo totalmente o ambiente. A presença humana nas cavernas ela é complicada. A própria caverna de Lascaux que a gente citou anteriormente, ela foi visitada exaustivamente por turista, por cientista e assim desbalanceou completamente a vida dentro dessa caverna, proliferação de fungos e bactérias diferentes que não existiam ali. Então você teve toda uma alteração da biota da caverna que começou a deteriorar as pinturas, tipos de fungo diferente, umas coisas lá, começou a deteriorar as pinturas rupestres em Lascaux, que tem uma importância inestimável, né? Um patrimônio da humanidade. Assim, eles tiveram que fechar o acesso à caverna, não entra mais ninguém na caverna, instalaram unidade climatizadora para poder fazer esse controle. Aí, num outro momento, colocaram inseticida para tentar, um tipo de veneno para tentar controlar, um fungicida, né? Para tentar controlar a proliferação desse fungo. Aí ele matou aquele fungo, mas favoreceu o outro, e o negócio
degringolou de tal forma, assim, foi muito problemático eles controlarem essa situação dentro da caverna de Lascaux para que as pinturas rupestres não sofressem mais danos ainda. Então, hoje, para você visitar Lascaux, você tem que ser um cientista muito renomado para você conseguir a licença para você entrar lá. Não é qualquer um que entra, não é qualquer pessoa, muito menos qualquer cientista. É super controlado, é super restrito a presença em Lascaux, porque não tem jeito. Onde o homem passa, se tiver uma visitação constante, vai gerar um distúrbio e vai gerar um dano. Não tem jeito. É para evitar esse tipo de situação que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem toda uma legislação que protege o patrimônio espeleológico, né? Você... Não é porque existe uma caverna, por exemplo, no seu terreno que você pode ir lá e explorar e fazer o que quiser. Todas as cavernas do Brasil, elas pertencem à União, que é do governo federal, né? Então, assim, independente se ela é privada ou não, você tem que seguir toda uma legislação específica para poder utilizar aquela caverna, seguindo normas e tudo mais. Bom, você tem a legislação que ela vai determinar a relevância dessa caverna, se é máxima, alta, média ou baixa. Aí, dependendo dessa classificação, você vai poder utilizar ela ou não. E quem faz isso é o CONAMA, que cria um Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, chamado de CANI, que estabelece os procedimentos de uso e exploração de todo o patrimônio espeleológico nacional. Caso você infrinja alguma dessas normas, você será condenado por crime ambiental. Ou seja, ela automaticamente, qualquer caverna, ela é uma área de preservação, como se fosse uma área de preservação permanente, como se fosse um APP. Ela automaticamente, você não pode explorar ela já é da União, como qualquer coisa que você encontra debaixo do solo. Você pode ter sua casa, debaixo do solo não é seu, é da União. Quando você compra um terreno, né, você só compra a parte de cima dele, a superfície. Exatamente. Né? Por isso que, por exemplo, para você fazer um poço artesiano, você tem que ter pelo menos uma outorga. Quando a gente vê lá no desenho animado do Pica-Pau, que ele chega, perfura a terra, encontra petróleo e ele fala, estou rico! Isso não vai acontecer no Brasil. Não vai acontecer no Brasil. É da União. Assim como os arqueólogos também não estão indo procurar ouro, né? Não, e se encontrasse também não seria dele. Não será dele. Exatamente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Arqueocast. Mande suas críticas, sugestões, correções para o nosso e-mail arqueopodcast@gmail.com. Estamos no Spotify, no YouTube, é só procurar. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é @arqueocast. Estamos também no Twitter, @arqueopodcast. Siga lá, curta. Chegamos ao fim de mais um episódio do Arqueocast. Mande suas críticas, sugestões, correções para o nosso e-mail arqueopodcast@gmail.com. Estamos no Spotify, no YouTube, é só procurar. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é @arqueocast. Estamos também no Twitter, @arqueopodcast. Siga lá, curta, comenta, compartilha, aquela coisa que você já sabe.